Vamos falar aqui na visão holística do ser, tá? Isso aqui é importante, isso aqui é muito importante para a gente entender a primeira parte que a gente falou aí do nosso curso. Tá? Isso aqui acho que está na página 27 ou 26 da apostila, mas para a gente elucidar bastante o que a gente falou no primeiro bloco, né? Quando a gente desmembrou o físico, emocional, mental e espiritual. Então, eu vou escrever algumas coisas aqui na tela, principalmente aqui na parte onde está escrito perispírito. Isso aqui a gente pode chamar de corpo emocional. Mas estou achando essa letra muito grande. Deixa eu ver se eu consigo mudar isso aqui. Está no número 72. Vou botar o 41. Isso. Ó. Emocional. Então, perispírito, ele é chamado no espiritismo, né? Kardec chama o corpo emocional de perispírito. Tem outras vertentes que chamam de corpo astral, né? Na teosofia. É o psicossoma, ou o corpo emocional também, tá? Ou o corpo das emoções, tá? Esse campo, esse perispírito, o corpo emocional, ele é um corpo que comanda, no caso, o corpo físico. Então, eu tenho aqui o corpo físico, eu tenho o corpo mental, eu tenho o corpo espiritual aqui. Aqui no meio, eu botei um outro carinha aqui, tá? Que isso aqui não é ensinado no Reiki, não é falado disso. E eu acho muito importante falar disso, porque isso está evidente. Quem gosta da doutrina de Chico Xavier vai ver que André Luiz já fala isso em Missionários da Luz, né? Os mensageiros, mecanismo da mediunidade, né? Os livros de Ramatiz, né? Vai falar de duplo etérico. O que vem a ser o duplo etérico? Por que eu falo dele? Porque a gente coloca a mão. Quando a gente impõe a mão no corpo da pessoa, a gente não está impondo a mão só sobre o corpo físico ou tocando no corpo físico. Nós estamos tocando em todos esses corpos. A energia está perpassando todos esses sistemas. Por isso que falo assim, Ricardo, qual é a diferença do passe magnético espírita para o reiki? Tem muita diferença. O passe, ele é magnético, ele vai te envolver praticamente no campo áurico. O reiki não, ele vai profundamente em vários sistemas seus. Ele vai por essas linhas, está vendo essas linhas que ligam os corpos? São linhas de força, tá? O reiki vai atuar na pessoa através das linhas de força, purificando, limpando os chakras, deixando eles totalmente limpos. Então, esses ícones, esses conezinhos que vocês estão vendo aqui, ó, vocês estão vendo nos corpos aqui, vendo no duplo etérico também, isso são chakras, são centros de força. A gente vai falar mais sobre eles e vai ter uma ferramenta só deles aqui também, tá? Então é importante, as linhas de forças que são energéticas, elas perpassam todos os corpos, passam pelos centros de forças e elas vão adequando a uma área específica dentro do corpo. Deixa eu só apagar aqui para ficar mais visual aqui. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho um chakra cardíaco, eu tenho um chakra do coração, que pega o meu duplo etérico, que passa pelo meu duplo etérico, que passa pelo meu perispírito, que é meu corpo emocional, ele vai atingir aqui, no caso, o que a gente chama de plexus, tá? Então, no corpo físico, nós temos plexus, e nos corpos sutis, a gente tem chakras. Tá? Essa é uma grande diferença doutrinária e conceitual que é importante, porque tem pessoas que chamam o chakra daqui de plexo solar. Tá? Plexo solar é o plexo solar, que fica aqui mesmo. Tá? Mas o nome do chakra é outro. Tá? O nome do chakra seria aqui esplênico. Ou, em sânscrito, seria Manipura. Tá?
Então, existem essas diferenças aqui. Plexo é algo material, é algo que está no corpo físico, tá? Então, é algo que está no corpo físico. Chakras é algo que estão na parte sutil, tá? Então, quando a energia ela vem, vamos botar aqui umas setinhas aqui para elucidar bem. Ela vai vindo daqui, ó, vem para aqui, passou pelo chakra do perispírito, passou pelo duplo etérico. Quando ela vai para o corpo físico, ela cai em plexos. Plexos é um emaranhado de nervos, né? Tá bem aqui o plexo cardíaco. Beleza, vai cair aqui. A energia ela cai no sistema endócrino e vai na corrente sanguínea. Por isso que a nossa energia vital ela está contida onde? No sangue. Perdeu o sangue, perdeu a vida. Bom, então essa área aqui, a qual a energia ela vem por essas linhas de força, ela abastece toda uma área cardíaca aqui. Opa! Então, logo levo a crer que se eu tiver alguma deficiência nesse chakra aqui por a minha emoções desequilibradas, maltratadas, sentimentos degradantes, por exemplo, eu angústia, mágoas, ressentimentos, falta de perdão, incapacidade de amar, as más expectativas, as decepções, tudo está ligado aos desequilíbrios do centro cardíaco, do chakra cardíaco. O que vai ocorrer aqui no físico? Você vai começar a ter sintomas nessa área, porque o chakra ele não está trazendo a energia necessária devido aos bloqueios que você trouxe. E aí o que vai acontecer? Essa área aqui que está enquadrado no corpo físico, ela vai gritar. E aí vai gritar aonde? Em 3 sistemas importantes aqui. Sistemas cardíaco, sistema respiratório e sistema circulatório. Bom, olha quanta coisa. Então, dentro desses 3 sistemas, que está aqui, ó, nessa área daqui, sistema cardíaco, respiratório e circulatório. Dentro desses sistemas tem inúmeras doenças. Pode ter arritmia cardíaca, problema de circulação sanguínea, problema respiratório, asma, etc, etc. Ou seja, várias coisas podem surgir devido ao problema que está aqui, ó, que está aqui acumulado. E como isso não está tratado, o corpo físico já começa a gritar em tom de doença, aquilo que eu estava explicando no primeiro bloco. Então, o que eu fiz aqui? Eu desmembrei em camadas, tipo assim, camadas de cebola, como está o nosso sistema. Isso tudo é assim, tá? Tá tudo achatado em nós aqui, ó. Tipo assim, aqui, 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 aqui. As nossas paralelas, tá? Mas tudo impacta ao outro. O desequilíbrio de um vai impactar o outro, tá? Então, deixa eu apagar aqui, já tem muita informação aqui. Vamos apagando aqui. Vou dar outro exemplo. Então, aqui o duplo etérico, voltando aqui a esse corpo mediador aqui, ele é um corpo que diz assim na própria doutrina que não tem consciência lógica, racional. É um corpo que foi criado para fazer um mediador entre o corpo físico, né, entre o corpo físico e o corpo emocional. Ele vai fazer essa mediação. Pô, o que vem a ser isso? Ou seja, é um corpo que administra, a gente chama de usina de força, que administra o corpo físico. Por exemplo, você está aqui agora, nós estamos aqui agora, qual o controle que a gente tem sobre nós? Ah, de movimento, de olhar para lá, de sentar, levantar, movimentar, tá? Mas você tem aí a condição de mensurar e controlar o metro cúbico que você fabrica de ácido no teu estômago? Você tem condições de mensurar a quantidade da bile que você fabrica? Você tem quantidade de mensurar os cílios intestinais para saber quanto de bolo alimentar você está empurrando nesse momento? A gente não tem essa gerência, já percebeu?
Então, quem tem essa gerência é um corpo chamado duplo etérico, né? Ou corpo etérico, que se fala, que gerencia tudo isso para nós. Já pensou se a gente tivesse que lidar com tudo isso? A nossa mente tinha que estar muito evoluída para isso, e não é evoluída para isso. Então, a gente tem que ter um sistema para cuidar disso. E ele é um sistema que ele também ele vigia a nossa situação do corpo. Por exemplo, quando você come algo que não faz bem, com certeza aqui todo mundo já comeu algo que não fez bem, e na meio da madrugada acordou correndo para o banheiro para fazer o número 2, ou vomitar. Esse impacto que faz com que você levante e corra para o banheiro para fazer o número 2 é o duplo etérico que desperta. Porque quando você está dormindo, esse aqui é o princípio da viagem astral. Tá? Quando você está dormindo, esses dois corpos aqui ficam nessa dimensão. O duplo etérico cuidando do teu corpo, mantendo o teu corpo em stand-by. Você dorme. Quando você dorme, você perde a audição, você perde a sua visão, você perde todo o contato com o mundo, um outro corpo administra. É como se fosse a televisão naquele negócio vermelho. Você fica em stand-by. E aí você fica ali sendo conduzido, tanto quando você acorda, os corpos se juntam de novo de uma forma consciente, aí vem a necessidade fisiológica. Aí você bate aquela fominha, tô com fome, café da manhã, tem que ir no banheiro fazer xixi, tô sentindo o meu bafo. Até então você não estava sentindo nada. Porque o que, que aconteceu? Nesse momento, no momento que teve uma... Vou fazer aqui o outro esquema. No momento que você dormiu, esses corpos aqui, eles se desligam através do cordão de prata. Então, o que está ali em rosinha, que é o duplo etérico, corpo físico, ele fica, e o que está em verde aqui, que é o... No caso, não sei se está aparecendo para vocês os desenhos. Então, está aparecendo os desenhos que eu estou fazendo? Não sei se está aparecendo para vocês os desenhos. Tá sim. Então, né? Ai, que bom. Tá, fiquei preocupado agora, os gráficos, essas setas não estão aparecendo. Tá, então, assim, a gente configura, a gente chama isso aqui de alma, tá? A gente chama todo esse sistema aqui de alma. Tá? E aí a gente chama isso aqui a personalidade, tá? Então, no caso aqui, o eu, né? Vamos botar aqui o eu, né? Que fica aqui. Então, quando a nossa alma se desloca num desdobramento, que é um sonho, o nosso perispírito, o nosso corpo emocional se desloca, o nosso corpo mental vai fazer suas viagens, seus trabalhos, mas esse corpo, como a gente está encarnado, esses corpos aqui eles ficam sobre essa substância daqui. Quando eu sou acionado, quando o duplo etérico ele percebe que o corpo físico ele está entrando em colapso por alguma situação, por exemplo, que eu comi, ele está entrando num colapso aqui. Opa, estou sentindo isso. Ih, o sistema estomacal e intestinal está entrando em colapso. Aí o que, que ele faz? Ele vai entrar em contato com a alma e vai falar assim, ó, volta para cá agora. Se não voltar para cá, o teu físico vai entrar em colapso. Aí o que acontece? Ocorre um acoplamento de supetão, você acorda e já correndo para o banheiro para fazer alguma coisa. Então, esse corpo duplo etérico, ele é um mediador, ele vai dar esses avisos aqui para cá e daqui para lá, fazendo essa transmutação. E por que é interessante eu ter esse conhecimento aqui? Para eu saber que por aqui passa muita coisa, que por aqui também tem os bloqueios, que eu também coloco a minha mão aqui na hora que eu vou levar energia para alguém, tá? Então, esse conhecimento é muito importante porque eu também administro, de certa forma, energeticamente, esse cuidado com as pessoas, tá? Deixa eu apagando aqui. Então, isso aqui é a visão explodida de um ser, de nós, né?
pode ser assim, falar de como a gente energeticamente funciona, tá? Então, o que ocorre é deficiência quando ocorre alguma doença dentro do meu corpo, é porque, voltando àquela figura que eu estava fazendo, eu estou com um acúmulo aqui devido a mágoas. Legal. Não trato isso. Mas vamos supor que aqui no campo mental eu já venho pensando aqui, eu não vou dar certo com ninguém, não adianta, eu sou... Os pensamentos, eles te levam ou seja, a força da angústia, do não perdão, da sua incapacidade de amar é tão forte que gera emoções do mesmo nível aqui. Ou seja, que vai fazer passar para cá e vai fazer com uns poucos gerar uma dorzinha aqui, um sintoma ali, e daqui a pouco, se isso não for tratado, porque isso aqui é o sinal daqui, é o sinal daqui, é o sinal daqui, isso vai acabar se tornando uma doença, que pode ser pior, pode ser até que não tenha tratamento, devido ao tempo que eu deixei de me cuidar, tá? Então, tudo funciona devido aos amálgamas energéticos que eu construo, né? Eu não lido com isso em outras áreas aqui da minha vida. Por exemplo, aqui eu sou muito submisso. Eu não consigo me expressar. Eu engulo muito sapo. Chakra laríngeo. Eu não consigo expressar quem eu sou para o mundo. Eu sou muito travado, me travam. E, ao mesmo tempo, eu me bloqueio. Não me sinto capaz, me sinto um fracassado. Bloqueia seu chakra laríngeo. Vai bloqueando aqui. A energia ela deixa de perpassar como o fluxo deveria passar pelas essas linhas de força. Aí o que vai acontecer aqui? Vai começar a dar uma dorzinha na garganta, ó, bem pequena. Vai começar a dar um negocinho aqui, um negocinho ali. Daqui a pouco um nódulo na tireoide. Daqui a pouco problemas, hérnia de hiato, problemas, porque está se agravando. Então você tem que se olhar energeticamente para você se cuidar, para não se materializar propriamente dita a doença.